E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. É, Como vocês acabaram tendo feriado na quinta-feira, eu vou estar gravando esse vídeo aqui e alguns outros para poder suprir, né, essa necessidade, para ser um apoio para vocês estudarem por causa do feriado, né? Aí, o videozinho sempre ajuda. Então, vamos lá. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o ciclo do ouro. Então, o que foi o ciclo do ouro? Basicamente, vai ser uma corrida em busca do ouro, porque entre os anos de 1690 até 1750 foi descoberto o ouro no Brasil. E lembra que eu falei para vocês que o que os portugueses queriam? Os portugueses queriam um material precioso, um metal precioso, que basicamente eram o ouro, a prata, o diamante. E isso, quando os portugueses chegam aqui no Brasil em 1500, não é descoberto. Então, justamente, eles não sabem que tem ouro. E somente em 1690 é que eles vão estar descobrindo que tem ouro no Brasil. E aí, quando eles conhecem, descobrem que tem várias áreas que tem grandes minas, isso aí, meu Deus, eles fazem um alarde muito grande. E aí, então, se vai começar o ciclo do ouro. E nesse processo do ciclo do ouro, basicamente, vamos ter uma região onde vai ser explorada, vão se explorar várias minas. Então, por causa disso, o ouro se torna a atividade econômica principal do país. Obviamente que vão ter alguns tipos de agricultura acontecendo, né? Porque não adianta só tirar o ouro e não comer nada. Então, obviamente, vai se ter uma produção da agricultura, que é a plantação de alimentos, uma produção da pecuária, que é a criação de animais, mas o foco principal desse período é justamente o ciclo do ouro. Então, a economia do Brasil está dependendo basicamente do ouro. E aí, justamente, com essas primeiras descobertas, quando começa a se analisar o ouro, os primeiros que eles encontram, não é um ouro tão legal. É um ouro de baixa qualidade, são ouros que são em poucas quantidades. Então, isso acaba gerando um certo desânimo, sabe? Mas depois eles começam a encontrar realmente várias outras pedras, pepitas de ouro. Além disso, também é descoberto e começa a se propagar. Então, no Brasil tem ouro, no Brasil tem diamante. Então, aí essa notícia corre rápido. Essa notícia saiu correndo, assim. E aí, justamente, como saiu contando sobre essas notícias, não era só pessoas das várias partes do Brasil que saíam indo para o local onde se tinha as minas. Europeus saíam da Europa e vinham para o Brasil para poder pegar as minas, para poder ir para as minas, para poder pegar o ouro, para poder pegar o diamante, porque, né? Portugal não tinha como dar conta de tudo, né? Era um território muito grande, o Brasil é um território muito grande. E aí, por ser um território muito grande, o pessoal pensava, não, eu vou lá para as minas no Brasil para poder pegar o ouro de lá. E aí isso fez com que houvesse um grande processo, tanto de migração como imigração. Lembrando que migração é dentro do próprio país e imigração é quando é de um país para outro. Então isso acabou acontecendo. E aí foi descoberto vários tipos de minas em Minas Gerais, no Pará, no Mato Grosso. E aí, justamente, por isso que Minas Gerais tem essa nomenclatura, porque são as Minas Gerais. Ó, pega aí a ideia. Então, para onde você vai? Eu vou para as Minas Gerais. Então, por isso que ela chama essa nomenclatura, tá? Por isso que o estado de Minas Gerais tem esse nome. E aí, justamente, várias pessoas começaram a ir para lá. Só que aí tem um detalhe, que não era todo mundo que poderia trabalhar nas minas. Para você poder trabalhar nas minas, você precisava de uma autorização do rei de Portugal. E aí o rei de Portugal dizia, não, você não pode, tá? Então aí tinham que ser autorizada. E se você fosse pego nas minas e não tivesse autorização, basicamente você teria todo o seu material sendo confiscado pelo governo do Estado português, do governo português. Então, obviamente que vão se ter várias pessoas que vão começar a fazer contrabando, que vão se ter várias pessoas que vão tentar mexer nas minas do Brasil que eram de Portugal, né? Que as minas eram do Brasil, não de Portugal, né? Mas tudo bem. Então, aí várias pessoas tentam fazer isso e têm seus bens confiscados. E outras também conseguem, obviamente, né, se salvar e não ter seus bens confiscados. E justamente por causa dessas coisas que estavam acontecendo, o governo português tenta tomar algumas atitudes para poder fazer com que seus bens não fossem confiscados. Só que aí, como a gente vai ter justamente que
várias pessoas trabalhavam nas minas do Brasil, é, um ponto muito importante é que nesse período ainda está tendo a escravidão, tá? Então o Brasil ainda é um país escravista. E aí a forma de trabalho principal do Brasil é a escravidão. E por ser a escravidão, os negros eles poderiam ter acesso, autorização para poder ir trabalhar nas minas. E isso, pessoal, foi um problema muito grande, porque quando a gente vai analisar o processo de mineração, naquele tempo, o que eles faziam? Os escravos, eles estavam lá, dentro dos rios, normalmente estavam perto de rios, as minas. E aí eles dentro dos rios pegavam o ouro, né? E ficava embaixo de sol, embaixo de chuva, sempre lá minerando com a peneira, nas águas do rio, as pedras que eles encontravam para poder achar. E isso causava vários tipos de doença, né? Supondo uma das doenças que poderia ocasionar com esses negros. Problemas com sol, insolação, eles já não se alimentavam bem, porque a gente já vem discutindo dentro de sala de aula como era a situação do negro, como é que o negro era tratado. Então, o negro era inferiorizado, mal conseguia comer, mal tinha descanso, mal podia parar para fazer uma coisa básica, que é o banheiro também. No caso, na época não tinha esses banheiros, então, tipo, se aliviar nos matos. Então, isso aí, e fora que eles estão em contato direto com a água. E essa água, ela tá contaminada, ela não tá contaminada? Então, há vários problemas que o negro passava e foi passando durante todo o período do Brasil colônia. Então, vai até 1888, o negro tá lá sofrendo, obviamente ele continua sofrendo após o fim da escravidão, tá? Então, aí é todo um processo que o negro continua sofrendo até hoje em dia, mas não da mesma forma, tá? Então, aí, os negros eram destinados a trabalhar nessas minas. E, além disso, o negro também podia praticar serviços domésticos. Então, dentro das casas dos senhores de engenho, do pessoal, dos grandes senhores que tinham grandes propriedades naquela região. Então, eles trabalhavam com isso também. E, além disso, eles podiam trabalhar vendendo alguma coisa, como se fossem vendedores ambulantes. Então, aí essa nomenclatura era chamada de escravo de ganho. E aí, esse escravo de ganho, basicamente, ele fazia tudo. Ele estava responsável por poder fazer qualquer tipo de venda, qualquer trabalho que fosse necessário, que pudesse colocar ele, eles colocavam, tá? Então, saindo um pouquinho dessa perspectiva do trabalho, a gente vai ter, então, sobre os impostos. Então, quando a coroa portuguesa ela estava lá descobrindo que tinha vários contrabandos e para evitar que ela perdesse seu ouro, o que é que ela faz? Ela começa a colocar em vários impostos muito, 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 muito altos em cima da porcentagem que se encontrava do ouro. Então, por exemplo, 1/5 do que se encontrava de ouro era destinado a imposto. E o nome do imposto era quinto, tá? Então, esse quinto era referente a que 1/5 do que era encontrado pelas pessoas deveria ser pago à coroa portuguesa. E aí, além disso, começou a se ter vários tipos de fiscalizações para poder evitar que houvesse esses contrabandos. O que é que a coroa portuguesa faz? Começa a fazer, então, casas de fundições. Essas casas de fundições, obviamente, como o próprio nome diz, é para fundir. Então, o ouro ia para lá. Quando o ouro chegava lá, eles retiravam já a parcela do imposto, que era 1/5. Tiravam esse 1/5 e o resto eles derretiam para fazer fundição. Então, fundiam tudo em uma barra de ouro. Então, quando transformava aquilo em uma barra de ouro, colocavam um símbolo da coroa portuguesa em cima daquela barra de ouro. Para que assim, se acontecesse algum tipo de contrabando, falar assim, ó, esse ouro aqui que foi encontrado não foi de outra região, é da coroa portuguesa. Então, isso ia evitar o contrabando. Isso foi uma alternativa que a coroa portuguesa achou para evitar esses contrabandos. Só que aí, vamos lá, né? Tem uma coisa que acontece também que é justamente chamado de o santo, o santinho. Então, simplesmente algumas pessoas, para tentar não pagar esse imposto, esse quinto, a coroa portuguesa pegava um santo de madeira, oco por dentro, quer dizer o quê? Um santo de madeira com um buraco dentro e colocava ouro dentro. E aí foi que surgiu a expressão santo do pau oco. Por quê? Esse santo, ele tinha
esse lado oco dentro dele. Então, se utilizava isso. Tinha pessoas que colocavam dentro da Bíblia para poder esconder o ouro. Então, o pessoal tava muita gente vindo pro Brasil. E a coroa portuguesa não conseguia controlar tudo, né? Então, foi tomando várias ideias, né, para poder pegar o ouro do Brasil. E aí, outro ponto muito importante também é que isso acabou gerando muito conflito. Todos esses impostos. A coroa portuguesa estava o tempo todo, eu quero imposto, eu quero imposto, eu quero imposto. E era muito alto. Então aí, isso faz com que os colonos, a galera que tá morando aqui no Brasil, fica revoltada. Então, essa galera tá totalmente revoltada. E aí, o ouro começa a se acabar. E aí, esse é um problema muito, muito importante. Porque em 1800, basicamente, todas as minas do Brasil estão esgotadas. E aí, a galera tá, né, revoltadíssima. E é cobrando imposto. E as minas se acabando, o ouro. Claro que tá se acabando. Vocês estão retirando que só. E como é que vai repor? Não tem como. Então, aí, justamente, essa revolta popular, essa revolta dos colonos vai fazer com que se tenha vários conflitos, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que foi um dos motivos também, né? Esses altos impostos que estavam acontecendo, como o próprio nome diz, Inconfidência Mineira, ela vai ser em Minas Gerais. E aí, justamente, quando o ciclo do ouro está acabando no Brasil, vai ser substituído. Então, é substituído por justamente a produção do café. O café em Minas Gerais, o café em São Paulo. E aí, justamente, esse processo de produção do café vai ser, logo após o ciclo do ouro, uma grande fonte de economia para o país. Então, aí vai se sair o ouro e agora vai se dar ao ciclo do café. Então, vai se dar início à grande produção de café para poder vender para países externos, né, para países fora do Brasil, né, aqui perto do Brasil, para outros países na Europa. Então, aí, o café se torna muito importante também, tá? Se ficou alguma dúvida, manda mensagem para mim, tá? Pelo WhatsApp lá. E é isso. Estudem.